É isso aí, galera. Então a gente está chegando agora no quinto módulo dessa nossa oficina de produção de bandas independentes. E esse módulo a gente vai abordar a questão da gestão. E o que é um gestor, né? A pessoa que gere. Ele é o cara que administra, né? Ele é o cara que planeja, ele é o cara que tem que ter uma visão ampla, né, e global daquele processo todo, para ele poder justamente observar onde cada peça está nesse cenário e como cada peça se associa para que essa cadeia produtiva funcione. O gestor, ele precisa trabalhar com estratégia, né? Assim, a gente tem a necessidade de estabelecer diversas estratégias dentro do nosso trabalho com a música, né? Você tem estratégias para o marketing, você tem estratégias para viabilizar a sua necessidade técnica, né? Você sempre tem que pensar estratégias para tirar do cenário o melhor resultado possível. E aí, com relação à gestão, a gente pensar estratégias significa a gente desenvolver procedimentos, métodos e ferramentas que propiciem que esse trabalho fique mais fácil. Um ponto que eu acho fundamental é o produtor, enquanto gestor da banda, saber organizar as informações bem para que ele não se perca. É porque é difícil você armazenar todas essas informações e gerir elas, né? Administrá-las. Né? E você tem que ter determinados métodos e determinadas ferramentas para você não se perder no meio disso. Os pontos que eu considero mais importantes nesse campo da gestão são, claro, o financeiro, né? Assim, eu acho que precisa ter uma gestão financeira do trabalho da banda, porque afinal de contas, né, uma banda demanda investimento, as pessoas sempre investem dinheiro quando tem uma banda, né? E muitas vezes, na maioria das vezes, uma perspectiva qualquer, maior ou menor, de conseguir algum tipo de recurso com esse trabalho, no sentido, né? Então, assim, ela está vendendo esse trabalho e ela quer ter algum retorno financeiro desse trabalho também. Né? Então, assim, eu acho que um ponto importante é a gente saber gerir as finanças da banda. Para isso, eu acho que uma ferramenta muito legal são as planilhas, né? Do Excel, do Google Planilhas, ou enfim, qualquer programa que você goste de usar, até uma planilha desenhada no caderno, entendeu? Escrito no caderno à mão. Você fazer uma planilha, né, para gerir o seu financeiro é bem legal. Eu posso disponibilizar algumas planilhas que eu venho desenvolvendo já que já tem determinados cálculos pré-programados, né, e aí você alimenta ela com alguns dados e ela já vai te dar, né, enfim, os resultados que você precisa saber de uma forma mais fácil, sem você ter que ficar fazendo milhares de contas cada vez que você vai mexer ali. Se você domina esses programas de planilha, pô, cria uma planilha de acordo com a sua necessidade, sabe? Que já calcule o que você quer saber. Isso é muito importante. E outra coisa, alimente a planilha, porque não adianta você ter a planilha e você não alimentar ela com os dados que ela precisa para funcionar. Né? Então, assim, acho que demonstrando de uma forma básica, assim, a planilha de administração do financeiro ela tem que ter um lugar para você preencher as entradas de dinheiro, um outro lugar para você preencher as saídas de dinheiro, né? E um outro lugar que calcule a diferença entre esses dois aí para você saber o seu saldo, se você está ainda no vermelho ou se você está ganhando dinheiro. Né? Para a partir daí você conseguir ter uma dimensão de quanto dinheiro esse trabalho movimenta, seja de investimento do bolso da galera, seja de cachê, seja, né? Enfim, para você ter noção de como gerir aquilo. Uma dica que eu dou, isso não é obrigatório, isso, enfim, quem quiser faz. Mas uma dica que eu dou e eu acho bem bacana é, quando você usar lá essa sua planilha para administrar entrada, saída, saldo, etc e tal, você separa um percentualzinho de tudo que entrar para um fundo da banda, né? Depois de você ter pago os custos, depois de você ter feito os investimentos que você teve que fazer, pagar o cachê da galera, tudo mais, separa aí, sei lá, 10%, 5%, né? Enfim, o percentual que você achar que cabe para um fundo. Por quê? Porque na hora que você precisar fazer uma gravação no estúdio, você tem um dinheirinho ali para isso. Na hora que você precisar investir uma grana em passagem para ir tocar num lugar que vai te pagar muito bem, mas só depois que você tocar, você tem um dinheirinho para investir nisso aí, receber o cachê do show, né? Você de repente precisa montar um material visual da banda, você tem uma grana para fazer.
Se você deseja fazer um pequeno evento de lançamento do seu disco, por exemplo, você vai ter uma grana para fazer. Se no meio do caminho, de repente, acontece um problema qualquer, um acidente, qualquer coisa, né? Alguma coisa dá errado no meio do caminho, e você tem um prejuízo enorme, de onde você vai tirar esse dinheiro, né? Se você tem um fundo da banda ali, pelo menos você já não fica no sufoco, né? Se você precisa investir alguma grana na banda, você tem esse fundo ali. Então, uma dica que eu dou é pensar num percentual de todo o dinheiro que entra aí para esse fundo. Mas, para você ter dinheiro entrando que possa ter um percentual que vai para o fundo, né, você não pode estar gastando mais do que você recebe. E aí é por isso que é importante você saber quanto você está investindo na banda. Porque, inclusive, você saber quanto você investe na banda, de tempo, de trabalho, de dinheiro mesmo, isso, cara, é um grande argumento para você pensar o seu cachê. E aí, depois que eu já falei da gestão financeira, né, de uma forma global, eu vou finalizar esse ponto falando de como você calcula o seu cachê, né? Eu acho que você tem que ter dois raciocínios básicos para calcular o seu cachê. Um é o mercado, né? Tipo assim, não adianta você chegar ali no bar da esquina e cobrar 5 mil reais do cara para fazer um show. Ele não vai ter para pagar, por mais que ele quisesse muito ter os 5 mil reais para te pagar, porque ele adora a sua banda, cara, ele não vai ter para pagar, entendeu? Então, inviabiliza a tua história. Agora, se você vai fazer um show num grande festival, se você vai fazer um show numa grande casa de show, se você vai tocar num Sesc, SESI, né, enfim, qualquer coisa dessas assim, que são estruturas que realmente têm verba para esse tipo de coisa, não só para o cachê, mas para toda a estrutura, né, de realização do show, pô, para esse cara você não pode cobrar o mesmo que você cobra do barzinho da esquina, né? Por quê? Porque justamente você tem que valorizar o seu trabalho. Por mais que você tenha que ter uma flexibilidade, aceite tocar ali no barzinho da esquina, porque, enfim, né? Você tem que tocar, você tem que formar seu público. Às vezes o cara é muito legal e o barzinho dele é muito bacana e você forma muito público lá. É legal você fazer. Ele vai poder te pagar, de repente, 200, 300, 500 reais, 1.000 reais que seja, se for um lugar muito legal, que bombe realmente, né? Mas assim, ele não vai te pagar 5 mil reais, né? Só que esse show é mais fácil de arranjar. Esses shows pequenos, que pagam menos, são mais fáceis de conseguir, eles são mais abundantes, né? Tem poucos lugares onde você vai conseguir realmente um show com uma estrutura maior. Então, você tem que saber pensar a realidade do mercado para onde você está vendendo o seu show, para calcular o seu preço, tentar descobrir quanto mais ou menos as outras bandas que nem a sua estão ganhando para fazer esse mesmo tipo de trabalho, sabe? Tenta descobrir isso aí, quanto que está se pagando na sua cidade, no seu estado, naquele circuito, naquela casa de shows, né? E aí você, em cima disso, pensa o seu cachê. Um outro raciocínio, né, é justamente baseado no trabalho que você está investindo ali. Então assim, pô, o cara faz aula de guitarra, o cara paga o estúdio para ensaiar, ele paga o estúdio para gravar, sabe? Ele compra guitarra, ele compra pedal, ele investe na gasolina para chegar no show, para ir no ensaio, né, passagem, não sei o que. Então assim, é todo um investimento de tempo, de dinheiro, de esforço que a pessoa faz naquele trabalho ali e ela tem que saber, por isso a planilha de gestão financeira, ela tem que saber quanto o cara está investindo naquela banda ali para ele falar, cara, assim, eu gasto tanto para vir aqui tocar no seu bar. Então assim, por mais que eu goste muito do seu bar e queira vir tocar aqui, eu só vou poder vir se você me pagar no mínimo tanto, que é o meu custo, né? Ou pelo menos um pouquinho a mais do meu custo para eu poder ter uma merreca, pelo menos para tomar uma cerveja ou para pagar um negócio em casa, comprar uma compra da semana, né? Então assim, você tem que saber calcular esses preços e a ideia é o quê? É você conseguir compreender o valor daquilo que você está vendendo, né? Do seu trabalho, né? Para não desvalorizar ele de alguma forma e não supervalorizar ele também, né? Porque senão também você não consegue nada. Mas compreender que existe uma realidade do mercado. E aí você tenta chegar num denominador comum dessas duas partes, né? Se você chega aí no meio termo, numa média entre essas duas coisas, isso é uma boa forma de calcular o seu cachê. De novo eu falo, pô, busque referências, vê quanto outras bandas que são iguais à sua estão cobrando para fazer isso, né? Então assim, você vai ter uma noção, sabe? É óbvio que uma banda que já tem mais estrada, pô, merece um cachezinho mais legal, né, do que uma banda que está começando agora, mas uma banda que está começando agora pode ser muito boa e merece um cachê digno. Uma outra parte da gestão é a gestão de pessoal.
A gente sabe que são pessoas diferentes e que têm necessidades diferentes. E algumas vão topar algumas coisas que outras não vão. Né? E a gente tem que administrar isso. E nessa gestão de pessoal entra um outro aspecto que é o seguinte. Eu falei, por exemplo, de você marcar um show com o Sesc, com o SESI, né, enfim, alguma entidade maior. Eles vão te pedir uma série de documentos, sacou? Uma coisa que você tem que ter, aí de novo, uma planilha é bem bacana para você gerir esses dados, é uma lista do seu pessoal, né? Os músicos, a equipe técnica, com o nome completo de todo mundo, RG de todo mundo, CPF de todo mundo, telefone de todo mundo, sabe? Tem que estar tudo ali. Porque na hora que você precisar desses dados, por N motivos, né, que vão desde o momento que você precisa falar com um outro, você tem o contato de todo mundo ali condensado, né, e-mail de todo mundo, enfim, como você também tem os números de documento, tudo que você precisar está ali nessa planilha. O Sesc vai te pedir essa planilha, o SESI vai te pedir essa planilha, né, qualquer empresa de transporte vai te pedir essa planilha, né, então assim, é importante você ter o material do pessoal já organizado, e aí você salva no seu computador uma pastinha com os documentos, né, digitalizados de todo mundo, dos músicos, da equipe técnica, produção, quem mais estiver indo nas gigs com você. Isso vai facilitar a sua vida na hora que essas entidades pedirem. Você não vai ficar assim com um prazo para cumprir, uma ótima oportunidade correndo o risco de ir pelo ralo, e você tendo que descobrir dado e depender de pessoa te mandar algo para você remeter para outra pessoa. Sabe, se você já tem isso aí organizado, você simplesmente manda lá para o Sesc, para o SESI, para onde for, entendeu? Para o festival tal, e acabou, entendeu? Tá tudo ali, ó, o documento da galera tá aqui digitalizado, aqui tá a planilhazinha com nomes, telefones, e-mail, CPF, RG, blá 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 blá, e acabou, entendeu? A outra parte que eu considero bastante importante na gestão é a gestão das atividades da banda, né? Uma coisa meio tipo gestão de agenda, de cronogramas, que se refere não só a shows, a entrevistas, a qualquer tipo de compromisso que a banda possa vir a ter, né? Mas também a gravações de videoclipes. É importante a gente ter uma forma de gerir essas informações também, sabe? Pô, deixar anotado que no dia tal tem um compromisso, no tal lugar para fazer isso e aquilo. Para a gente poder pensar que, bom, se a gente vai fazer isso, então a gente tem que levar aquilo lá, o lugar tem que disponibilizar aquilo outro, e a gente tem que sair tanto tempo antes para poder estar lá nesse horário, né? Então, assim, se você tem essa agenda bem organizada, né, pode ser uma planilha, pode ser dentro lá do Google Agenda, sei lá, entendeu? Pode ser na agenda do seu telefone, pode ser numa agenda de papel, entendeu? Mas a questão é você ter isso bem organizado. E aí ali você organiza também os contatos desses lugares que você está negociando. Tipo, se eu tenho compromisso no dia tal, no tal lugar, que está aqui o endereço, que aí se eu perder, se eu precisar botar no mapa, né? Tá aqui o endereço do lugar, o nome do contato da pessoa, o nome da pessoa lá que é o contato, mais o telefone dela, mais o e-mail dela, sabe? Tudo organizadinho ali. Você não vai ter susto, né? Você vai conseguir se programar e se planejar para os seus compromissos acontecerem, sabe? Se tiver qualquer imprevisto, você vai ter as informações que você precisa para entrar em contato com as pessoas necessárias e resolver o problema da melhor forma possível. É importante, nesse aspecto da gestão, a gente ter uma gestão de agenda, de cronograma da banda, sabe? E de preferência, já condensando ali todas as informações que a gente vai precisar para que aquele cronograma aconteça, né? Ou todas as informações que a gente vai precisar caso aquele cronograma não aconteça também, né? Então, assim, é importante a gente pensar a gestão do cronograma da banda, da agenda da banda. A gente tem que ter uma perspectiva de gestão global da banda, de curto, de médio e de longo prazo. Então, por exemplo, eu tenho que ter um plano de ação para a banda de curto prazo. Olha, a gente, né, em curto prazo vai fazer isso, ou seja, sei lá, do dia tal até o dia tal, né? Em médio prazo, que seria até não sei quando, a gente pretende estar conseguindo fazer aquilo, e em longo prazo a gente quer estabelecer uma meta de não sei o quê. Por quê? Você tendo essa visão, primeiro, você vai focar no caminho que você quer seguir, né, e vai buscar as formas de trilhar esse caminho, de conseguir de fato alcançar o seu objetivo, né, porque você sabe qual é o objetivo e sabe qual é o caminho para chegar lá, você já mapeou isso, né?
Então, essa gestão de médio e longo prazo da banda é muito importante também. Você vai saber o quanto que você precisa levantar de capital para cumprir esse plano, você vai saber quais são as parcerias que você vai precisar estabelecer para cumprir esse plano, e aí tudo isso vai entrar no seu cronograma de gestão da banda, né? Você vai conseguir planejar as atuações. Ah, a gente tem que lançar pelo menos um disco por ano, ou a gente vai lançar tantos singles por semestre, ou a gente vai lançar um videoclipe não sei quando, a gente tem que fazer uns shows com pelo menos uma frequência de X, a ideia é que a gente consiga entrar em tal festival, a gente quer ir tocar no lugar tal, né? A gente quer estabelecer uma parceria com a banda não sei o que, e a gente tem que pensar o caminho para chegar nesses objetivos, né? E isso talvez seja a parte mais importante da gestão da banda, que é pensar o que a banda é, onde ela está, onde ela quer chegar e qual é o caminho para ser trilhado do lugar onde ela está até o lugar onde ela quer chegar. A gente faz esse planejamento da banda, pensa os objetivos, pensa o tempo que a gente vai levar para cumprir esses objetivos, sabendo que em algum momento a gente vai ter que readequar eles, né? Talvez a gente tenha que modificar prazos ou modificar metas, né? Mas assim, a gente vai ter uma noção clara do que a gente está fazendo e vai poder avaliar o quanto a gente está conseguindo resultado naquilo ou não, né? Se a gente não sabe o que a gente quer alcançar, a gente pode alcançar e não saber que alcançou, entende? Então assim, a gente precisa ter uma visão clara disso. Se pelo menos tiver uma pessoa ali dentro do grupo que propõe os raciocínios, propõe as questões para serem resolvidas, né? E faça a organização das informações que forem levantadas com esse debate, o resultado tende a ser muito melhor, né? E esse é justamente o propósito da gestão. Eu espero que essa oficina tenha sido boa para vocês, tenha sido útil. Reforço que o meu e-mail vai ficar nos créditos aqui, vocês vão poder entrar em contato para tirar qualquer dúvida, ou para pedir os materiais, ou para pedir as ferramentas, né? Enfim, vai ser um prazer estar em contato com qualquer pessoa que se interesse. E é isso aí, a gente se vê.